Geralmente, quando a gente fala na conciliação, tradicionalmente, até 2020, né? Mudou. Então, precisa vir, precisa sentar, precisa olhar o olho no olho, precisa, né? Contato humano, você precisa entender a realidade da outra pessoa e você só entende isso se você, né, como traduzir um livro do termo em inglês, você colocar as botas dela, né? Então, como é que foi isso com a pandemia? Assim, a normativa liberou para fazer conciliação em juizados por meio virtual. E aí? Agora você pode fazer conciliação pelos aplicativos, por reunião virtual. Isso funciona? Tem aquela música que vale tudo, né? Então, eu acho que em matéria de conciliação e mediação, vale absolutamente tudo. Antes da pandemia, se fazia algumas mediações por plataformas digitais. Você digitava, eram chats de plataformas privadas mesmo, até o CNJ começou com uma plataforma pública e depois acabou desistindo e a coisa não evoluiu muito. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, né? E tem o consumidor.gov.br. Ouvidoria também é conciliação? Pode ser. Se houver um diálogo, né, entre as partes conflituosas, porque às vezes essa conversa é só com o mediador ou o conciliador, né? Mas se houver essa interlocução, a gente fala que é uma conciliação de forma assíncrona, né? Você coloca sua proposta lá, ele manda pro outro, o outro diz se quer ou se não quer, devolve. E tem outras em que as pessoas conversam em tempo real. Tudo isso aí faz parte de formas de solucionar os problemas, né? Talvez... Dá pra conciliar com chatbot? Olha, eu não tentei ainda, mas eu vou tentar fazer isso. Eu sei que dá pra fazer sentença. Nossa senhora. A gente vai falar sobre isso. Dá pra fazer petição. Mas aí veio a pandemia, 2020, e as audiências no judiciário, elas eram todas presenciais, né? Nunca podia fazer audiência virtual, salvo caso de organizações criminosas, etc. E aí, em 3 meses, virou a regra. A exceção da regra. Tinha umas experiências curiosas, até teve uma experiência em Sobradinho, aqui no DF, que o pai de uma criança morava em outro país, e aí fizeram a audiência por meio de WhatsApp. E foi uma situação de sucesso, né? Nós fazíamos alguns casos isolados por videoconferência, quando as pessoas estavam no exterior, que não tinham... Tá falando por caracteres, não tá falando nem da chamada de vídeo. Se começou a fazer um pouco antes, em alguns casos, assim, alguns juízes mais ousados, sabe? Que marcava audiência com telão, que fazia isso, e dava certo. Aí veio a pandemia, não teve opção. A gente tinha que continuar trabalhando, o judiciário tinha que continuar, os problemas continuavam acontecendo. E aí se migrou para esses aplicativos, esses métodos que aproximam as pessoas de videoconferência. Tem várias, né? Vários sites, várias plataformas, vários aplicativos. A coisa deu certo. Eu confesso que eu era um pouco descrente, porque eu achava assim que o olho no olho era o fundamental. Você tinha que perceber se a pessoa estava falando a verdade, o sentimento, a lágrima no olho, né? Mas as coisas funcionaram muito bem. Então, se tiver alguma perda, ela não é a ponto de prejudicar toda essa iniciativa, né? As audiências hoje, eu faço muita audiência híbrida. Uma parte está presencial, a outra está num outro estado, a outra está em outro país. E a maioria dos casos acontece com as duas partes por videoconferência. Porque não é só questão da distância, é o tempo que se perde às vezes no trânsito, é você encaixar sem precisar sair do seu trabalho, né? Não, tem uma audiência que às 15 horas eu vou me afastar um pouquinho, vou colocar um fone de ouvido, vou me concentrar aqui e vou fazer sem precisar me deslocar. Isso acaba sendo um fator que estimula as pessoas a participarem das audiências de conciliação, facilita, diminui o custo, aproxima as pessoas, sem que a gente tenha que expedir carta precatória, enfim. Então, eu acho que esse é o principal ganho da pandemia. É o desenvolvimento desses métodos que foram descarregados no Poder Judiciário para que ele continuasse atuando ainda durante o período de isolamento social.